Segunda Reis 22. Vamos fazer uma oração para a gente entrar na palavra e o Senhor nos iluminar o que nós estamos lendo na sua palavra, que é verdadeira, perfeita e eterna. Amém? Senhor Jesus, obrigado por estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do Teu livro, Senhor. Nós pedimos, Senhor, ilumine, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos conhecer, compreender e praticar a Tua palavra, Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, hoje, irmãos, o título da meditação para hoje é O Servo do Rei. E a leitura bíblica para a gente começar é 2 Reis, do 22, versículo 1 e 2. Só como introdução, porque hoje a gente vai ler muita Bíblia. Aliás, quanto mais a Bíblia fala, menos o pregador precisa falar. Amém? Vamos ler juntos? 2 Reis 22, verso 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Então, esse aqui é o rei Josias. E, como uma introdução aqui para a nossa mensagem, primeiramente nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. E, em segundo lugar, vou agradecer a nossa irmã Emanuele, que durante a semana ela mandou um link para mim de uma matéria que estava no portal UOL sobre um projeto que existe lá em Jerusalém, que se chama Projeto de Peneiração do Monte do Templo em Jerusalém. E o que esse portal estava anunciando? Qual notícia que ele trouxe? Que eles encontraram um selo de cerâmica, é um botão, e nesse selo está escrito o seguinte: pertencente a Iadaia, filho de Azaiahu. Este último é equivalente a Asaías. Então, a tradução de Azaiahu é Asaías. Essa é a tradução que nós temos na nossa Bíblia. E o nome desse cidadão aqui, Asaías, se encontra na leitura de 2 Reis, capítulo 22, no verso 12, que nós vamos chegar lá ainda. Aí você pode estar se perguntando, o que eu tenho a ver com arqueologia? Será que eu acordei no domingo de manhã para ouvir uma notícia do portal UOL? Não, irmãos, não é isso. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Lembremos que qual é o fim último de cada um de nós aqui nessa terra? Glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Então nós já temos o privilégio de estarmos na vida eterna e desfrutar de Cristo. Agora, no nosso dia a dia, seja lá o que nós fizermos, nós devemos glorificar a Deus por aquilo que nós fazemos. Então, todas as coisas nesse universo foram criadas para glorificar a Deus. Seja o tempo, os reinos, os reis, a natureza, os animais, a ciência, a arqueologia, enfim, tudo é para a glória dele. Amém? Então, tanto a ciência quanto a arqueologia, elas só estão aqui com a finalidade de apontar para o Deus Criador eterno e verdadeiro. Essa é a missão deles aqui. Eles só vão nos revelar aquilo que Deus fez. Eles não estão aqui para provar a existência de Deus. Uma coisa que nós não podemos ignorar é que durante muitos séculos, ao passar dos séculos, a Bíblia sempre foi uma referência de verdade para a sociedade. Por muitos séculos ela foi, inclusive para a ciência, para a arqueologia. Primeiro eles viam o que estava na Bíblia e saíam procurar. E o que eles encontravam? Exatamente o que estava escrito na Bíblia. Mas também não podemos esquecer que durante os séculos a palavra de Deus ela vem sendo desestimulada, desacreditada, envergonhada e ridicularizada. Não por nós, os filhos de Deus, mas há um esforço nesse sentido. Um desses esforços, por exemplo, é de dizer que o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, ele foi escrito no ano 700 a.C. O que isso quer dizer? O que eles tentam alegar com isso? Que não foi Moisés que escreveu, que a Bíblia não é uma história compilada e completa, mas ela é um arranjo dos homens que estão sempre reescrevendo e modificando para adaptar a história, Então, o livro de Reis e o livro de Crônicas, o livro de Reis, que nós vamos ler hoje alguma parte,
eles falam do livro que foi achado, do Pentateuco que foi achado. E quando aconteceu isso, esse período? Foi mais ou menos ali no século 7 a.C. Por isso que algumas pessoas tentam falar assim, não, a Bíblia não é tão antiga assim. Não foi Moisés que escreveu. E o livro foi achado no ano 700. Então, se nós falamos que foi Moisés que escreveu, e Moisés viveu há 1440 anos antes de Cristo, então a Bíblia é muito mais antiga do que isso. E nós sabemos que foi Moisés que escreveu, mas ela já havia sendo passada de geração em geração, de forma oral, de forma cantada, né? Os pais de Israel, eles foram anunciando a palavra de forma verbal, até que Deus separou Moisés e falou assim, agora você vai escrever em livros e isso vai ser perpetuado. Amém? Então, irmãos, cada achado arqueológico, cada descoberta científica, ela revela mais do nosso Deus, Criador e Todo-Poderoso. E isso é motivo de muita alegria, porque ela só confirma a nossa fé. Nós vivemos por fé, andamos por fé, cremos por fé. Mas quando surge uma notícia dessa, ela traz mais alegria, né? Ela traz mais entusiasmo para nós falar, Deus é perfeito, Ele deixou um rastro, né? A Bíblia, ela pode ser investigada, porque ela é a verdade, ela é um fato, ela não muda, tá? Então, esse achado arqueológico, ele confirma, ou ele vem mostrar para nós que existiu esse servo, que foi mais ou menos ali no período do rei Josias, tá? Então, é mais uma confirmação da Bíblia. Agora, antes da gente entrar na leitura aqui, de 2 Reis, capítulo 22, vou deixar um contexto histórico para nós. O que estava acontecendo aqui? Logo após Davi, rei Salomão, o reino foi dividido em dois. Então, era um reino unificado. Depois de Salomão, ele foi dividido. E ele se tornou em dois reinos. O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte foi chamado Reino de Israel. 10 tribos se juntaram e montaram o reino do norte, que é o reino de Israel. A capital desse reino foi Siquém e depois ela foi Samaria. O reino do sul, que é chamado de reino de Judá, foram duas tribos que se uniram para ficar nesse reino. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a capital foi Jerusalém. Então, só para a gente entender um pouquinho. Salomão, ele continuou morando, né, habitando em Jerusalém, em Judá, mantendo a descendência de Judá. Eles eram uma única nação, mas agora estavam divididos e inimigos. Um reino que era único, o povo escolhido de Deus, se dividiu e agora eles não se suportavam mais. Várias gerações depois, nós chegamos ao nosso rei Josias, que a Bíblia o descreve como filho de Davi. Por que fala que ele é filho de Davi? É porque ele é da descendência de Davi. Ele permanece no reino de Judá, tá? Todos os antepassados de Jesus são do reino de Judá. Por isso que também Jesus era chamado de filho de Davi. Lembra que tinha pessoas enfermas, doentes? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus é da descendência de Judá. Todos os reis que nós vemos na Bíblia eram antepassados de Jesus. Manassés e Amon, são dois nomes que nós só vamos citar aqui, era o avô e o pai de Josias. E a Bíblia os descreve como abomináveis. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Então o avô e o pai de Josias eram homens extremamente abomináveis aos olhos de Deus. Depois nós vamos entender o porquê, tá? Só estou passando o contexto histórico. Volta a sua Bíblia em uma página, 2 Reis 21. Ali ele fala, ó, o reinado de Manassés de Judá. No versículo 2, olha o que fala de Manassés. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então aqui nós vemos a citação de Manassés. Se você ler um pouquinho mais para frente, vai falar de Amon, e os dois fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, Amon, o seu filho, né, o pai de Josias, também fez o que era mal perante o Senhor. Mas esse desvio tenebroso não está apenas nessas duas gerações passadas. Ela já estava acontecendo, irmãos, há muito tempo. Muito tempo. Tanto tempo que há mais ou menos 300 anos atrás,
300 anos antes do rei Josias, foi feita uma profecia que um rei que viria da casa de Davi, e o seu nome seria Josias, e ele ia acabar com essas abominações. Então aqui é mais um cumprimento das profecias bíblicas. 300 anos antes de Josias nascer, havia uma profecia sobre ele, com o seu nome escrito na Bíblia. Isso para mim é algo fantástico, né? Então, logo após a divisão do reino e a introdução de uma adoração estranha, mas já conhecida, ela foi intensificada. Em 1 Reis 2:28, a gente vê que os próximos reis, logo depois de Salomão, assim que as tribos se dividiram, eles falaram, os caras estão lá em Judá, eles estão lá fazendo as coisas e tal, mas vamos fazer do nosso jeito? Aí o que eles fizeram? Confeccionaram 2 bezerros de ouro, e isso foi apresentado ao povo e falou assim, ó, adorem a esses bezerros, que foram eles que tiraram vocês da terra do Egito, que são eles que vão cuidar de vocês. Lembra? O povo antes, lá no Êxodo, já tinha feito isso, agora na divisão do reino, fizeram de novo. Criaram 2 bezerros de ouro e passaram a adorá-lo. E esse tipo de adoração só foi piorando, até que 300 anos depois, nós vamos entrar na história de Josias. Então, esse é o pano de fundo. Horrível, tenebroso, abominável. E isso, aos nossos olhos, nos dias de hoje, né, nós podemos estar aqui meio que isolados na história e achar que hoje a coisa está feia. Que a coisa agora que está desandando. Mas, irmãos, se a gente lê a história do povo de Deus na Bíblia, a gente vê que isso é cíclico, ela se repete. Deus salva o povo atende o chamado de Deus, daqui a pouco cai, desobedece, pratica tudo que não... Aí Deus vai lá de novo, com amor, com misericórdia, salva, perdoa, restaura, e o processo começa de novo. Isso aqui é desde o Jardim do Éden, tá, irmãos? Então nós chegamos a Josias. O significado do nome Josias é Deus sustenta ou Deus cura. Por aí já temos uma grande sacada, né? Então agora, irmãos, eu vou começar a ler 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 3. Vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês, e aos poucos aqui eu vou comentando o que a gente está lendo, certo? Por isso que eu disse que hoje quem vai falar é o Senhor, né? Sempre é Ele que fala, mas quando a gente lê as Escrituras, é o próprio Deus que fala com a gente. Então aqui, ó, no verso 3, capítulo 22, 2 Reis. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe na casa do Senhor, o qual guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, tem o seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, e os carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeiras e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. O que o rei Josias está fazendo aqui? Ó? Então, está falando o quê? No 18º ano do seu reinado. Josias, irmãos, foi colocado como rei, ele tinha 8 anos. 8 anos. 1 ano a menos do que o nosso querido Vinícius aqui. Por isso só, já é algo grandioso, né? Que Deus chama quem Ele quer e quando Ele quer. Ele chamou uma criança de 8 anos e deu um reino sob sua responsabilidade. E Josias, é claro, ele não tinha plenas faculdades para poder governar. Ele estava assessorado. Tinha o sumo sacerdote, tinha os escrivãos, tinha o pessoal ali cuidando dele. Até que ele teve capacidade de começar a conduzir as coisas. E no relato bíblico aqui, a gente vê que ele, com 16 anos, já começou a fazer uma limpeza no templo. Começou a eliminar o que tinha ali, descartar as coisas. E aqui, no 18º ano do seu reinado, aqui nós já pulamos para 26. Ele tinha 26 anos. E ele começou a restaurar, reformar o templo. As pedras da parede tinham sido arrancadas, roubadas. O templo estava sem porta. Estava um caos. E aqui ele começou a fazer uma arrecadação para restaurar o templo. As paredes, as portas, o interior do templo. E ele tinha 26 anos. Acontece que, nesse interim, nessa reforma do templo, olha o que aconteceu no versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã,
achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então, durante essa reforma, eles acharam o livro da lei na casa do Senhor. O que eles acharam? Eles acharam o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. E aí, o que aconteceu? Assim que eles acharam, eles começaram a ler. Então, ele entregou, né, o livro aqui a Safã e ele o leu. Na sequência, então o escrivão Safã, verso 9, veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. O que aconteceu? Então, eles acharam o livro, Safã leu, aí ele falou assim: o rei precisa saber disso. Aí ele foi lá prestar contas ao rei sobre os gastos da reforma, e também falou assim: ó, achou um livro. Imagina bem, o sacerdote, aquele que era responsável por cuidar das coisas de Deus, não conhecia esse livro. O escrivão, que mexe com o livro, trabalha com o livro, não conhecia esse livro. A hora que eles leram, eles falaram assim: ó, o rei tem que saber disso. Aí eles foram diante do rei e começaram a ler o livro da lei, o livro de Moisés, o Pentateuco. Versículo 11 agora. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo... Então aqui está mencionando o Asaías, que nós falamos no começo da mensagem, que foi achado um bordão com o seu nome. Faz sentido eles atribuírem esse bordão que foi achado de cerâmica a Asaías? Faz sentido, porque os arqueólogos já sabem que aquele tipo de cerâmica, de artefato, era usado por alguém que tinha um alto posto, um alto escalão dentro do reino. Então, Asaías, ele era servo do rei. Então faz todo sentido a conexão desse achado arqueológico de 2.600 anos com o servo do rei, que é Asaías. E faz todo sentido com a data da história, que é 700 anos antes de Cristo. Aí o que o rei falou? Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro, para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salu, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e se humilhou perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam por assolação e para maldição, e rasgastes as suas vestes, e chorastes para mim, perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei essa resposta. O que aconteceu aqui? Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, ele se indignou de tal maneira que ele rasgou as suas vestes. Era um costume antigo, da época, né, de indignação, de arrependimento, de temor. E aí ele falou assim, ele sabia da existência de uma profetisa chamada Uda. E ele ficou muito preocupado, porque ele leu as bênçãos que tem no livro da lei, mas ele também leu as maldições. Porque no Pentateuco, particularmente ali em Deuteronômio, Deus fala todas as bênçãos que o povo receberia se permanecesse nos caminhos de Deus. Por outro lado, se o povo se desviasse do caminho de Deus, cairia sobre eles uma grande maldição. Então, tudo aquilo que seria bênção
se reverteria em maldição. Então, o rei Josias, ele viu que isso aconteceu, mas ele não sabia quando isso ia acontecer. Aí ele foi consultar essa profetisa. Interessante, só fazendo uma conexão aqui com o rei Josias, que foi chamado aos 8 anos de idade, essa profetisa Hulda, ela é pouco conhecida, pouco falado dela. E ela é contemporânea de 2 grandes profetas, Jeremias e Sofonias. No entanto, o rei não mandou falar com Jeremias nem com Sofonias. Eles buscaram essa mulher. E essa mulher foi fiel a Deus. Era uma mulher fiel a Deus. Por isso que Deus falou, eu vou te usar. E ela foi usada para dizer o seguinte ao rei. Falou, ó rei, tudo isso que você leu no livro da lei vai acontecer a esta nação. As consequências virão. Mas você, que leu as palavras, ouviu, rasgou as suas vestes, chorou perante mim, se arrependeu por você e pelo povo, você será poupado. Você viverá em paz e não verá o mal que eu vou trazer a esta nação. Olha as promessas de Deus. Lembra de 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, né? E perdoar os nossos pecados. Assim aconteceu com o rei. Ele leu o livro, começou, né? Brotou dentro dele o arrependimento, a dor, a indignação, e ele foi diante do Senhor, chorou diante do Senhor. E o Senhor o perdoou, o livrou de ver aquela maldição. Assim, irmãos, acontece conosco. Basta uma leitura. O que eles fizeram aqui? Eles acharam o livro e leram. Uma leitura foi suficiente para um rei se arrepender, se comover, confessar os seus pecados e causar uma reforma dentro da casa de Deus. Basta uma leitura, irmãos. Por isso que nós falamos aqui no começo, que o mais importante é a palavra de Deus. Eu preciso ouvir as pregações? Eu preciso participar? Sim. Mas nada substitui a leitura pessoal que eu preciso ter da palavra de Deus. Eu conheço gente que se converteu ao simples fato de ler a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela é simples. E ela é fiel aos planos de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, uma simples leitura, a minha vida vai ser transformada. Por isso que nós incentivamos a leitura da Bíblia, né, dia a dia, nas reuniões, no culto, porque é ler a palavra e nós somos iluminados. Nós cantamos aí, né, que assim que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós recebemos luz, e aí nós reconhecemos que nós não somos nada, não temos nada, e tudo vem dele. Amém? Aí o que Josias, após, né, ter se arrependido, tudo, o que ele fez? Vamos entrar no capítulo 23 agora. Ele diz assim, então deu ordem ao rei, a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, para que se ajuntassem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Veja a atitude de Josias. Ele guardou para si? Não. Ele convocou todo o povo, todo o reino, profetas, anciãos, sacerdotes, do menor até o maior, e leu o livro diante deles. O que nós conhecemos isso nos dias de hoje? É pregar o evangelho, irmãos. Isso não pode ficar guardado dentro de nós, precisa ser anunciado, precisa ser pregado a todos os povos. Por quê? Primeiramente, Deus é justo. Ele não vai executar juízo nenhum sem que antes anuncie os seus planos, anuncie a sua palavra. Deus ele não age em secreto, não age em oculto. Por isso que a Bíblia é perfeita, é eterna e nós precisamos dela para conhecer a vontade de Deus e andar nos seus caminhos. Amém? Então não guarde para você o que você está ouvindo aqui, o que você está lendo na sua casa. Compartilhe de forma simples, da forma que o Senhor te mostrou, da forma que o Senhor falou com você. Conectando ao Novo Testamento, o Senhor nos chama, né? Ele fala, ide por todo o mundo, né? Anunciar o Evangelho a toda criatura. Então isso é um mandamento, irmãos. Mais adiante, no versículo 4 do capítulo 23, como Josias procede? Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal
e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Versículo 7. Também derrubou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres faziam tendas para o poste ídolo. Irmãos, aqui a lista é grande, tá? Se você for continuar lendo a limpeza que ele fez no templo, como que nós vamos aplicar isso para nós? Nós lemos as Escrituras, ou nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra em nós como luz e nos ilumina, para que a gente possa fazer uma limpeza na casa do Senhor, que é o nosso corpo, irmãos. A nossa vida é o templo do Senhor hoje. E nós precisamos da palavra para conhecer qual é a vontade de Deus e fazer uma limpeza no templo. Olha o que tinha dentro do templo do Senhor. No verso 7. Também derrubou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. O que estava acontecendo aqui? Em outras traduções da Bíblia, mais um alerta para nós, tá? Tenha a sua Bíblia física, em papel. Irmãos, isso aqui é algo muito precioso. Ninguém pode tomar de nós. Deus nos guarde que não aconteça algo no Brasil, como aconteceu na China, em outros lugares, que a Bíblia foi proibida e ela foi tomada. E quem possuía a Bíblia era morto. Eu me lembro do irmão Esdra, que ele estava contando um relato na Revolução Vermelha, na China, nos anos 60, que eles não podiam ter a Bíblia. Então, o que eles faziam? Eles tiravam as páginas da Bíblia, cada um deles tinha 2 ou 3 páginas. Eles ficavam com aquelas folhinhas guardadas, escondidas em algum lugar, lia aquilo, sempre que possível lia, e aos poucos eles iam trocando uns com os outros, para cada um poder ler uma porção da palavra de Deus. Você já imaginou, irmão? Hoje nós temos essa palavra aqui, ó, pronta, na nossa mão, escrita, fácil acesso, posso ter no meu celular, ler onde eu estiver. Só que muitas vezes, irmãos, esse livro aqui pode estar igual a história que nós estamos lendo. Está perdido lá no meio dos entulhos, no meio dos escombros. E a gente não valoriza a palavra de Deus. Irmãos, isso precisa ser intencional na nossa vida. E por que eu estou falando para você ter a sua Bíblia física e guardar? Nós sabemos que com o advento da globalização, da tecnologia, tudo está sendo digitalizado. Só que também, irmãos, existe um príncipe que governa essa era. E nós estamos sujeitos às modas. As coisas vêm e vão. Então hoje há uma ênfase, né, para tomar cuidado com o que se fala, para não é para não ofender alguém, nós não devemos ofender ninguém, mas é para que ninguém se sinta ofendido. Então, se nós permanecermos nesses meios digitais, isso está constantemente sendo alterado, para não dizer adulterado. As versões mais antigas da Bíblia, elas traduzem esse versículo como sodomitas. Havia casa de sodomitas dentro do templo. O que isso quer dizer? Sempre que a Bíblia fala sodomita, ela está se referindo à homossexualidade e à prostituição, tá? São relações sexuais ilícitas de todas as formas. Só que hoje, irmãos, se você colocar isso na Bíblia, tá complicado. Senão, para não dizer até que pode ser que seja proibido. Então, as Bíblias mais novas, a minha, por exemplo, é uma tradução de 1993. Ela já não usa a tradução sodomita. Ela já falou aqui, ó, prostituição cultual. Acontecia a prostituição cultual? Acontecia também. O que era isso? Eram, entre aspas, sacerdotes que praticavam relações ilícitas dentro do templo como uma forma de culto a Deus ou aos deuses. Então, isso também existia. Isso estava acontecendo dentro da casa do Senhor. Misericórdia, né? Então, é só para a gente ter uma noção, irmãos, que quando a gente se desvia, quando a gente não prega o Evangelho, não anuncia, não há uma leitura da palavra, não há um conhecimento da vontade de Deus, tudo se torna possível. Tudo. E ainda, às vezes, a gente pode achar que está fazendo a vontade de Deus. Senhor Jesus. Então, aqui, vocês viram, né, o nível que estava e o que Josias foi fazendo para restaurar e purificar.
Mais adiante, depois que Josias fez toda essa limpeza, toda essa manutenção, retirou tudo, retirou os falsos sacerdotes, os falsos cultos, limpou mesmo. Ali no versículo 7, nós vimos também que tinham mulheres que ficavam tecendo as casinhas para os ídolos. Então tinha as mulheres que ficavam confeccionando as casinhas de pano para colocar uma imagem ali. Então o templo estava cheio de imagem, adoração, de tudo quanto é Deus. A gente leu aqui, né, do sol, da lua, das estrelas, dos bezerros. Não tem fim, não tem fim. E Josias foi acabando com tudo isso. E após ele fazer tudo isso, ele entra numa parte que nós fazemos até hoje, porque Deus estabeleceu dessa forma. Josias faz a celebração da Páscoa. No versículo 21 do capítulo 23, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Tá vendo? Ele restituiu a Páscoa do Senhor, que foi estabelecida lá antes na libertação do povo do Egito, e graças a Deus, né? O livro foi achado. Outra coisa interessante sobre Deus. Deus é quem inspira a sua palavra. O que nós temos hoje aqui é a palavra de Deus inspirada. Foi escrita por homens? Lógico que foi escrita por homens. Mas ela foi inspirada por Deus. O próprio Deus soprou no ouvido dos homens o que ele queria que fosse escrito. E além desse poder grandioso, Deus preserva a sua palavra. Então Deus falou com Moisés, ele escreveu. O povo se desviou, esse livro ficou perdido, entre aspas. Deus o estava guardando. Então Deus zela pela sua palavra e mantém a sua palavra. Então hoje nós estamos aqui celebrando a Páscoa ao Senhor, como ele estabeleceu lá atrás, porque é um mandamento, é uma ordenança que o Senhor nos permita, né, continuar celebrando a Páscoa, né, celebrando agora essa Páscoa ressignificada, que é a ressurreição do Senhor até que ele venha. Amém? Senhor Jesus. Aí agora, no versículo 24, outro aspecto interessante. A piedade de Josias. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra. Então, eram os ídolos do lar. O que eram esses ídolos do lar? Cada um tinha o seu santinho. Eu tenho o meu santo protetor disso e daquilo. Cada um tinha. Cada casa tinha um ídolo lá. Esse ídolo aqui, eu ofereço sacrifício a ele, oferendas a ele, porque ele me faz tal coisa. Isso era comum, né, no povo pagão, nos povos ao redores, né, do Oriente. Então, hoje, nós vemos que isso ainda continua. Muitos lares têm o seu ídolo particular. Então, eu coloco lá aquele ídolo lá na minha casa, porque ele me livra de tal coisa, ou porque ele me dá tal coisa. A Bíblia chama isso, irmão, de idolatria, tá? Que a gente não pratica essas coisas. Que se viam na terra, de Judá e Jerusalém. Continuação do 24. Aí, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Olha o que a Bíblia está falando do rei Josias. Nós vemos uma conexão disso aqui em Marcos 12:30, quando Deus, em forma de homem, Jesus Cristo, disse: qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. Eu sempre ouvi falar, e até pensava nisso, né, que nunca ninguém tinha cumprido isso. Mas ao ler as Escrituras, eu descobri que teve uma pessoa que fez. Claro, o Senhor Jesus, né, acima de todos. Mas aqui a Bíblia fala que houve um rei que lhe fosse semelhante, né? Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Então aqui está falando que o rei Josias se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, que está falando do livro da lei. Um homem conseguiu fazer isso. Louvado seja Deus. Por isso que aqui a Bíblia falou que nunca houve um antes e nem um depois. Né?
Então, no versículo 26, nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor, também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitei essa cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Então, a partir daqui, irmãos, nós vemos na história de Israel uma grande desolação. Logo em seguida aqui, Deus preservou, né? A geração do rei Josias foi preservada. Ele não viu o mal. Ele morreu? Ele morreu. Nas próximas batalhas que começaram a aparecer, o Egito tentou invadir Israel e o rei Josias foi combater o Egito e nessa luta ele foi morto. Mas até aí, ele já tinha restaurado o reino, tinha deixado um legado para as gerações seguintes e ele não viu a sentença que o Senhor traria para Israel. Logo os babilônicos chegaram, tomaram tudo ali, levaram o povo cativo, ali começou a dispersar o povo de Deus e a entrar outras culturas, mais ainda, né, porque eles já estavam completamente contaminados. Aí aqui, irmãos, acabou. Acabou, aí houve aquele tempo de silêncio, onde Deus não falou com o seu povo por 400 anos, até a luz brilhante que foi Jesus. A partir disso aqui, só vem destruição, escravidão, morte, desolação para o povo. Até que o vale da sombra da morte resplandeceu a luz, que foi Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quais são as considerações para nós aqui, irmãos, para a gente ir finalizando a nossa palavra? Em algum momento da história, alguém deixou de orar. Em algum momento da história, alguém deixou de se santificar. Em algum momento da história, alguém deixou de pregar. Em algum momento da história, este livro ficou esquecido. Em algum momento da história, um pai deixou de ensinar o seu filho. Irmãos, isso aconteceu há milhares de anos e isso pode, eu diria até que está acontecendo entre nós. Nós estamos deixando o livro da lei, o livro da palavra de Deus, esquecido. Bastou uma simples leitura para que um rei se convertesse e fizesse uma grande reforma. Irmãos, para nós, uma simples leitura pode promover uma grande restauração dentro de mim, dentro do meu casamento, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro do meu campo de atuação. Ali nós seremos modelos, né? As pessoas de fora vão olhar e vão ver algo diferente em nós, porque nós estamos andando nos caminhos do Senhor. Amém. Judas 1,17, ele disse o seguinte: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu vou me lembrar de algo que eu nunca li? Como que eu vou lembrar de algo que eu nunca ouvi? Eu preciso ler as Escrituras, eu preciso ouvir a palavra de Deus, para que eu possa me lembrar delas e praticá-las. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, 3 passos simples para você sair daqui hoje e começar a pôr em prática isso aqui. A leitura da Bíblia, precisamos colocar como prioridade. O que é prioridade? Para mim, tomar café da manhã é prioridade. Almoçar é prioridade. Tomar banho é prioridade. Trabalhar é prioridade. Nós temos muitas prioridades na nossa vida. Eu tenho que colocar a leitura bíblica como uma prioridade. Poxa, eu não vou fazer tal coisa sem primeiro ter lido a Bíblia. Ou, no determinado horário do meu dia, eu vou parar e vou ler a Bíblia. Isso tem que ser intencional. Eu tenho que tornar isso prioritário na minha vida. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso, eu e a Márcia, a gente tem praticado isso todas as manhãs. A gente segue aquela leitura cronológica da Bíblia, né, do Rodrigo Silva, Arqueologia, e a gente lê a leitura que está proposta ali. E a gente fica feliz de olhar, ver quanto que nós estamos avançando na leitura bíblica, quanto que nós estamos ganhando da palavra de Deus. Às vezes, irmão, você pode não perceber de bate-pronto, mas você, aos poucos, você vai sentindo que a palavra vai entrando e vai limpando, entrando e vai limpando. Qual que é o próximo passo? Primeiro passo, a leitura bíblica ser uma prioridade na minha vida. Segundo passo, colocar em prática. Porque às vezes eu falo, eu vou começar. Segunda-feira eu vou começar. Aí segunda-feira a minha rotina vem, me atropela, eu não comecei. Eu não coloquei como prioridade. Então eu preciso executar aquilo que eu coloquei como prioridade.
eu falei que eu vou ler a Bíblia, Deus tocou no meu coração que eu preciso ler esse livro, eu vou executar. Então, executa aquilo que você disse que faria, tá? E o terceiro passo, óbvio, é praticar a palavra. Então, eu coloquei a leitura como prioridade, eu executei a leitura e agora eu pratico a leitura, tá? Para nós sermos modelo, para nós servirmos de testemunhas nessa terra, como que a palavra de Deus tem trabalhado em nós, tem nos mudado e nos transformado. Sempre contando com a misericórdia de Deus. Porque é Ele quem nos revela, Ele quem nos ilumina, Ele quem nos sustenta, Ele que nos guia, Ele que nos cura. Lembra do nome Josias? Deus cura, Deus sustenta. Esse Deus que eu preciso na minha vida. De sustento, de cura, de perseverança, até que Ele venha. Amém? Então é isso, irmãos. Deus abençoe. E que possamos meditar nessas palavras, executar o que Deus tem falado e praticar as suas palavras. Sempre há esperança, tá? Assim como Deus chamou um menino, que nem o Vinícius, assim, ó, ele tem 9 anos, o Josias tinha 8, mas Deus já o separou. Falou, esse é meu, e esse vai executar o meu plano, e a vida dele será consagrada a mim. Ele permaneceu até o fim. Lembra que eu falei que o Egito tentou entrar, e ele foi lá e lutou. Ele morreu nessa batalha, mas ele não se entregou ao Egito. Ele resistiu ao Egito com todas as suas forças. Assim somos nós, irmãos. O Egito está tentando entrar todos os dias, mas nós precisamos contar com a força de Deus e a vitória já foi decretada. Amém. E que nós estaremos em paz com Deus. Amém? Amém? Deus abençoe. Uma semana abençoada para todos vocês. Amém. Amém.